Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Estamos também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel e ainda na página do jornalista Fábio Pereira no YouTube e no Facebook. A página do Centro é só no Facebook, tá bom? Bom, você pode estar ouvindo um barulhinho de fundo, é que está tendo obra aqui no condomínio, aí não tem o que fazer, né? Os meninos precisam trabalhar, né? Graças a Deus, e nós precisamos gravar. Então, peço a compreensão de vocês aí e a tolerância se tiver uns barulhinhos de fundo, tá bom? Vamos lá. O Evangelho no Lar a gente grava para que você possa fazer com a gente. Toda quarta-feira a gente disponibiliza o Evangelho completo, oração inicial, aí a gente faz uma leitura edificante. Nós estamos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item Dons. Depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui, ó, versão da ID, Instituto de Difusão Espírita, e a Catarina abriu hoje, caiu Dom de Curar, do capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. No final, a gente faz a oração final com a fluidificação da água, a minha já está aqui, você vai colocar a sua aí, o Fábio vai benzer a água, não vou benzer nada. Os mentores é que vão fluidificar a água aí para você, tá bom? Na sua casa. Bom, vamos lá. Fazer o circuito completo do Evangelho no Lar, começando por elevar o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele da forma que a gente imagina que ele seja. Vamos lá? Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, seu Otávio, meu guia, cumprimentando a ele, cumprimento todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor para elevarmos ainda mais a nossa vibração e podermos verdadeiramente sentir a sua presença em meio a nós, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome. Assim, então, desde já, nosso muito obrigado. Nas gratidões de sempre, Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecer por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na última semana, porque foi aquela situação de... já foi, né? De alívio, de ter passado mais uma situação, de ter reparado mais uma situação, de ter expiado mais uma situação, de ter criado aversão àquela situação, e isso serviu para o nosso crescimento espiritual, e por essa razão, nosso muito obrigado também. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, nosso desejo de servir e de ser útil, que manifestamos todas as vezes que fazemos o nosso Evangelho. Assim, Senhor, com a gratidão eterna do acréscimo de misericórdia pelo fato do Senhor não ter desistido da gente, né? Por esse acréscimo de misericórdia, muito obrigado, e que assim seja. Bom, vamos lá, vamos começar o nosso estudo do Evangelho. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. O trecho de hoje, do item Dons, é de Tiago, o irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 17. Emmanuel pegou um pedacinho do versículo 17, que é: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. A passagem completa, o versículo completo é: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Foi escrito, como eu disse, por Tiago, irmão de Jesus, o chamado irmão do Senhor. Não é havia 2 Tiagos como apóstolos de Jesus: o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, e o Tiago, filho de Alfeu, chamado Tiago Menor. Não é essa epístola de Tiago, não é de nenhum desses 2, é daquele sujeito que ficou à frente junto com Pedro após a desencarnação de Jesus, após a morte do corpo de Jesus, que ele ficou como líder, vamos dizer assim, da igreja primitiva da época, que nem era cristão ainda, que chamava Seguidores do Caminho, né? Porque ele ficava na casa de Pedro, à beira do caminho, saindo de Jerusalém.
Ele não foi apóstolo durante o ministério de Jesus, foi reconhecido por Paulo como uma das colunas da igreja, isso na carta aos Gálatas. Foi escrita essa epístola, uma epístola só, com 17 versículos, com 27 versículos, esse está bem no meio. Foi em Jerusalém por volta do ano 45 a 50, porque é muito difícil precisar quando que aconteceu. Foi direcionada essa carta para as comunidades fora da Palestina, que estavam passando por privações, provações, injúrias sociais, dificuldades materiais e principalmente sendo rodeadas por situações que queriam de toda forma incutir nos seguidores do caminho que eles eram pessoas do mal. E aí a ideia do Tiago aqui justamente falar, pera lá, como que nós podemos ser do mal se nós falamos do bem, pregamos o bem em todo o tempo, e as dádivas, os dons, as dádivas vêm de Deus. Não tem como vir uma dádiva do demônio para a gente fazer coisa boa. Até o próprio Jesus disse isso em certa oportunidade, quando ele falou, não pode Satanás jogar contra Satanás, né? Porque um reino dividido quebra. Então não posso trabalhar por ele. Porque a ideia da época era, como em muitos locais hoje, infelizmente ainda é assim, olha, se você professa a mesma fé que eu, você é de Deus. Aquele que professa uma fé diferente é do demônio. Nós espíritas, durante muitos anos, e ainda somos, por alguns, tidos como feiticeiros, como pessoas que estão à disposição do diabo para fazer coisas ruins. E, curiosamente, o censo do IBGE todo ano, toda vez que é feito, mostra, e as pesquisas também mostram que as pessoas que mais praticam caridade, no sentido filantrópico da palavra, são os espíritas. Quer dizer, estranho, né? O mal desejar que você seja bom para outra pessoa, que você faça o bem para outra pessoa. E quando eu me tornei espírita, que eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, a questão 625 foi crucial para que eu continuasse lendo o Livro dos Espíritos, entre outras, né? Mas essa foi uma das cruciais. A questão 625 é: qual o ser mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo da humanidade? E a resposta é Jesus, só isso, Jesus. Então veja, o Espiritismo, que é absolutamente cristão, né? Que traz as técnicas para a gente colocar em prática aquilo que Jesus ensinou, efetivamente é cristão, a gente é cristão de fato, mas ainda assim, né, as pessoas acabam, não é da mesma crença que eu, então isso é coisa do demônio. Isso também já acontecia desde aquela época, por isso que o Tiago escreveu essa carta, né, direcionada a esses povos que estavam mais longe da região da Palestina, né? Enfim, até hoje é assim, né? Mas o ponto que Emmanuel quer pegar aqui é esse comecinho do versículo 17 de Tiago, que é: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto. Alto com uma letra maiúscula, portanto, vem de Deus. Vamos ver o que Emmanuel diz. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, se faz preciso bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida, da vida do Cristo, né? As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a
porta respectiva e pede uma chave diferente. Bom ressaltar que em nenhum momento o Emmanuel coloca, olha, nós nascemos com um presente divino. Isso é muito importante. Daí a palavra dom não ser necessariamente correta quando a gente vai se referir, por exemplo, a quem pinta quadros maravilhosamente bem. Então, vamos pegar Van Gogh. A Van Gogh tinha o dom de pintar. Dom pressupondo presente, imagina que Deus deu alguma coisa para ele que não deu para outra pessoa, não deu para mim, por exemplo. Não é? Não deu para mim esse dom. Por que ele não deu? Qual é o critério que Deus usaria para distribuir dons, capacidades? O Pavarotti tinha aquele timbre único, aquela capacidade extraordinária de emocionar com a voz. Ouvindo Nessun Dorma, é difícil não se arrepiar, né, ouvindo as gravações que tem dele cantando Nessun Dorma. E por que eu não tenho essa voz? Por que ele escolheu, se fosse dom, né? Se fosse dom igual presente, se fosse presente, por que deu esse dom para ele, Deus? Né? Qual é o critério? Por que escolheu, né, dessa situação? O Andrea Bocelli recebeu esse dom extraordinário, se fosse presente, né? Esse dom extraordinário de ter aquela voz magnífica, de cantar daquela forma, mas não deu a visão para ele, então é um Deus sádico. Eu te dou um, mas tiro o outro. Mas para o Pavarotti ele deu os dois. E aí? Não é? Plácido Domingo ele deu os dois. José Carreiras ele deu os dois. E tantos outros nomes. Estou pegando os mais famosos. E tantos outros nomes deu os dois, né? Como assim? E para o Andrea Bocelli tirou um, falou, não, 5 para você é muito, vou dar 4. São essas questões que invariavelmente em algumas religiões você não pode fazer, eu não posso fazer, nós não podemos fazer. Porque se trata de um dogma, se trata de uma situação que você tem que aceitar, pronto, acabou. O Espiritismo não tem essa característica, aliás, muito pelo contrário. O Espiritismo recomenda, o Espiritismo solicita, o Espiritismo leva a gente a pensar, a raciocinar, a questionar. Não o questionamento vazio do tipo, eu não concordo com isso. Você não concorda com isso, a sua opinião serve para quê? A minha opinião serve para quê? A nossa opinião serve para quê? Que diferença faz as leis divinas você simplesmente não acreditar em Deus? Não faz diferença nenhuma. Você não acreditar que existe a reencarnação não faz diferença nenhuma. Continuará existindo a reencarnação. Eu não acredito que depois da morte exista alguma coisa, eu acho que morreu, acabou. Não muda absolutamente nada, continua existindo o plano espiritual, continuam existindo as leis divinas, e esse é um ponto extremamente importante. A sua opinião, a minha opinião, não muda a lei divina. Claro que isso hoje a gente consegue entender. Há 1500 anos não era assim, quando Justiniano e a Imperatriz Teodora quiseram mudar a lei da reencarnação e mandaram tirar dos livros sagrados a reencarnação, por isso que demorou tanto para a gente entender a reencarnação, porque foi retirado por esses dois personagens, né? Mais a Imperatriz Teodora do que o próprio Justiniano. Então foi tirada a reencarnação e foi apagado dos livros sagrados a reencarnação, de modo que atrapalhou demais a evolução da humanidade, evidentemente. Mas não mudou, continua existindo a reencarnação. Por mais que eles mandassem tirar dos livros sagrados, continuaram as pessoas encarnando e reencarnando e reencarnando e reencarnando, e isso não mudou absolutamente nada. Sem a reencarnação, isso é muito importante para nós espíritas, sem entendermos a reencarnação, nada do que Jesus falou faz sentido. Não tem porquê. Não tem porquê eu fazer nada daquilo que Jesus mandou fazer. Por que eu vou oferecer outra face? Eu vou dar um tiro na cara da outra pessoa que me der um tapa. Não, eu não sou assassino. Então, se me der um tapa na face direita, eu vou juntar mais uns 2, 3, 4 e vamos lá bater nele até deixar ele largado no chão. Por que eu vou oferecer outra face? Morreu, acabou. Por que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Se morreu, acabou.
O céu é um negócio complicado para a gente saber quem que vai para o céu. Nem o melhor de todos vai para o céu, porque os quesitos para entrar no céu são difíceis de entender. Quem que consegue cumprir? Se você pegar a norma das igrejas, se você pegar a norma das religiões, basicamente, para você entender que vai ser salvo, nossa, é um negócio complicadíssimo e não tem certeza de nada. Ninguém tem certeza absoluta de nada, tanto que o velório dessas religiões é um sofrimento gigantesco. Primeiro que a pessoa entende separação eterna, depois conhece o sujeito que morreu. E tem-se essa impressão de que o sujeito morreu, de que há uma perda, de que há uma separação eterna. Não é? Até porque a pessoa julga que vai para o céu também. Ele fala, nossa, eu conheço o fulano, sei que no céu ele não está, então nunca mais eu vou ver. Não é algo raciocinado, mas é algo sentido. Daí o desespero que se vê. Nós espíritas sabemos que o que morreu foi o corpo. A gente vai sofrer? Claro. A gente vai chorar? Claro. A gente vai ficar triste? Claro. A gente vai cair em alguns momentos, sim, mas a gente vai se levantar rapidamente. Ou vai fazer um esforço gigantesco para não cair, segurando-se ali na corda bamba e tudo mais. Mas a gente vai se virar. Porque nós sabemos que aquele corpo que foi sepultado não é a pessoa que eu amo. Aquele corpo que foi enterrado ou cremado, aliás, cremado seria a melhor opção, que foi cremado ou que foi sepultado, enfim, não é a pessoa que eu amo. Isso significa que eu não vou sofrer? Claro que não. Significa que eu vou sofrer como todo mundo. Mas nós temos um bálsamo diferente no coração. Nós temos um bálsamo diferentezinho no coração. E nós precisamos entender aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos pedir. Então veja, desencarnou um ente querido meu. Eu sei que ele continua vivo. Eu sei que o corpo não é ele. Eu sei que quando meu corpo dormir, eu vou sair do corpo e vou estar na mesma dimensão que está a pessoa que desencarnou. É o mesmo processo. Só que quando você está no sono físico, você tem um fio ligado, um grupo de fios, um chumaço de fios que estão ligados no corpo, então você vai voltar para o corpo. O sujeito que desencarnou não tem mais esses fios, mas a dimensão que nos encontramos é exatamente a mesma. E como que funciona lá? Eu vejo, eu percebo, eu sinto as pessoas lá na outra dimensão que estão na mesma vibração que eu ou as que estão para baixo. Então eu consigo ver. Não é por número, tá? Mas vamos brincar. Vamos supor que a vibração fosse de 0 a 10. Tá? Se eu estou na vibração 5, eu vejo todo mundo que está na vibração 5, na 4, na 3, na 2, na 1 e na 0. Mas eu não vejo quem está na 6, na 7, na 8, na 9 e na 10. Certo? Eu só vejo da vibração que eu estou, não é por número, hein, pelo amor de Deus. Eu vejo na vibração que eu estou e para baixo. Consigo entrar em contato direto com quem está na mesma vibração que eu, mas vejo quem está na vibração abaixo. Então, nesse exemplo que eu estou dando, se eu estivesse na vibração 5, meu corpo adormece aqui, eu saio do corpo na vibração 5. Certo? Beleza. Todas as pessoas desencarnadas ou que estiverem fora do corpo por ocasião do sono do corpo físico, que estiverem na vibração 5, eu tenho como interagir com eles. Como estou interagindo aqui, como interagimos com as outras pessoas. Mas eu consigo ver quem está na vibração 4, que não vai me ver, quem está na vibração 3, que não vai me ver, quem está na vibração 2, na vibração 1 e na vibração 0, que não vão me ver. Mas eu as vejo. Então percebo o mundo espiritual com uma amplitude até a vibração 5. Quem está na vibração 6 me vê, mas eu não vejo. Quem está na vibração 7 me vê, mas eu não vejo. Quem está na vibração 8 me vê, mas eu não vejo, e assim sucessivamente. Então vamos imaginar que o meu guia espiritual esteja na vibração 7. Não é por número, eu só estou brincando, tá? Então vamos imaginar que meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, esteja na vibração 7. E eu saio do corpo, meu corpo dorme, eu saio do corpo com a vibração 5. Não vejo meu guia espiritual, ele está me vendo, mas eu não vejo ele. Não tenho como interagir com ele. Então, como que ele vai me levar para ver aonde está o ente querido que desencarnou? Não vai.
certo? Eu vou interagir com as pessoas que estão na vibração 5. Se eu elevo a minha vibração até nesse exemplo que eu estou dando aqui, a vibração do meu guia espiritual é meio que o máximo que eu vou conseguir chegar, né? Então, se eu durmo, meu corpo dorme, não sou eu que durmo, meu corpo dorme, e eu espírito, estou com a minha vibração em 7, ao sair do corpo eu dou de cara com quem? Com ele. Quando eu estou com a vibração 5 e o meu guia espiritual está na vibração 7, eu saio do corpo, eu dou de cara com ele, mas não vejo, porque ele está na 7, eu estou na 2, eu estou na 5, ou estou uma para baixo. Certo? Então, quando eu saio do corpo na vibração 7, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu dou de cara com o meu guia espiritual. Falei, ei, seu Otávio, beleza? Então, rapaz, olha, fulano de tal que o senhor sabe que morreu aí, né, que o corpo dele morreu, ou queria notícias dele, queria saber como é que tá, o senhor não me leva lá? Provavelmente ele vai dizer assim, vamos mentalizar então fulano? Aí a gente mentaliza e pá, a gente é então teletransportado, vamos usar esse termo, até onde se encontra aquela pessoa, quer seja numa colônia, num ponto de resgate, num umbral, enterrado junto com o corpo, no terra-terra, andando por aí sem saber que desencarnou, a gente vai se aproximar dessa pessoa. Essa pessoa vai perceber a gente só se estiver com a vibração igual a nossa, 7. Mas se estiver com a vibração mais baixa, eu estou vendo como é que está. Posso aplicar um passe, posso matar a saudade, certo? Esse é o ponto. Posso ajudar da forma que eu puder. Esse é o ponto. Ah, Fábio, então todos os espíritas têm o dom de sair do corpo quando o corpo dorme? Não, isso não é um dom, isso é uma lei. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo acontece isso. Seja lá quem for, o corpo dormiu, sai do corpo como se tivesse morrido. Acreditando ou não acreditando, professando a fé espírita ou qualquer outra fé religiosa, ou ateu, acontece com todo mundo. Não importa, porque isso é lei, não é regra. A regra tem exceção. Isso é lei. Então vai acontecer com todo mundo. Isso não é um dom. Isso não é um dom. Não é um presente. Isso é uma situação que acontece, porque Deus criou assim. É lei divina. Quando nós chegarmos a entender Deus e estar de frente com Ele, perguntar para Ele vai ser interessante. Mas por que o senhor fez isso? Raciocinando, que é o que a doutrina espírita nos recomenda, raciocinando faz sentido, porque como que você cria um laço com alguém, você ama alguém, e aí de repente você não encontra mais com essa pessoa? É uma injustiça, seria uma injustiça. E Deus, como é infinitamente bondoso e justo, evidentemente que não proporia uma separação definitiva. Então veja, isso não é dom, isso não é habilidade, isso é lei, acontece com todo mundo. Tem técnica para isso? Tem. O Espiritismo ensina técnica para a gente? Ensina. Como que é a técnica? Quando eu acordo, eu começo a me preparar para dormir. Quando eu volto para o corpo, meu corpo acorda, eu começo a me preparar na oração da manhã, já me preparar para o encontro que eu vou ter à noite. Então eu já peço ajuda para Jesus, do meu jeito, a oração do meu jeito, da minha forma, enfim, falo com Ele, para que eu consiga, toda vez que eu baixar a vibração, elevar a vibração o mais rapidamente possível. Assim que eu perceber que eu baixei a vibração, eu já tenho um motivo para elevar a vibração rapidamente, porque eu tenho um encontro interessante à noite com alguém que eu amo. Percebe? Então, a desencarnação de alguém que eu amo, ela pode ser, para mim, se eu quiser, vou usar até um termo psicológico, eu posso ressignificar a desencarnação da outra pessoa como um motivo para que eu mantenha a minha vibração elevada o tempo todo, porque quero encontrar-me com ela, com essa pessoa, quando o meu corpo dormir. Então, ao invés de ser um sofrimento e um luto de perda e de sensação de perda e de ideia de que me tiraram alguma coisa, pode ser um incentivo para que possa transformar isso num incentivo para que em todos os momentos em que eu baixar a minha vibração, percebendo isso, imediatamente eu elevo a minha vibração, porque eu tenho um encontro à noite interessante com alguém que eu amo. Vou viver a minha vida normalmente aqui, atento à vibração, para que quando chegar o momento do meu corpo dormir, do meu corpo descansar, quando eu entrar na emancipação da alma, ou seja, quando o meu corpo dormir, eu saio do corpo com uma vibração lá em cima, para chegar para o meu anjo da guarda e falar assim, aí, vamos lá?
Vamos trabalhar, vamos ver as pessoas, tal. Porque isso sim eu posso pedir, como está aqui, ó. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício como foram os da sua vida. Certo? Isso é um ponto extremamente interessante. E se nós pegarmos aqui um pedacinho do comecinho da exortação aqui do texto de Emmanuel, nós vamos encontrar uma frase que a gente fala um pouquinho diferente, mas que é o mesmo sentido. Faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Nós conhecemos como ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Faz a sua parte. Então faz a sua parte o tempo todo. Eu faço a minha, nós vamos fazendo a nossa. E a coisa vai surtir efeito. No capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, no item dom de curar, que é o item primeiro, é um trecho de Mateus e depois uma explicação de Kardec que diz o seguinte: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Só um ponto aqui: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, é no que diz respeito à época da catalepsia, do estado de coma, que a pessoa entrava e era sepultado ainda vivo. Então, trazer de volta essas pessoas, ou mediunidade de êxtase, né, ou qualquer tipo de paralisia do sono, enfim. Curai os leprosos, expulsai os demônios, ou seja, faça a desobsessão, que é extremamente importante, mas faça tudo isso gratuitamente, porque na realidade esta habilidade de fazer tudo isso é uma habilidade que você, eu, que nós conquistamos mediante sacrifício, mediante a disciplina, mediante aquela situação, queres o dom de curar, começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Quando nós nos predispomos a isso, aí então esta habilidade nos é concedida em desenvolvimento, ou seja, eu vou desenvolver essa habilidade e vou conquistar essa habilidade. Tem planejamento encarnatório, tem um monte de situação, porém, no entanto, contudo, todavia, Deus autoriza que eu utilize aquela habilidade. Então perceba a diferença? Dom, que é errado falar, Deus me deu essa habilidade de graça. Então é seu, escolhi, você foi sorteado. No dia de hoje, curar os enfermos, vamos lá, sorteando, atenção, quem tem o número 5.742.849,5, vai ter o dom de curar. Sou eu, Fábio Pereira tem o dom de curar. Não é assim, isso é dom. Não é assim. Senhor, eu quero ter o dom de curar, então o que eu vou fazer? Eu vou amar os doentes, vou me interessar pela situação deles, vou me colocar à disposição, vou estar ali ajudando, me preparando, conhecendo o corpo físico, como que funciona os músculos, como funcionam os músculos, os nervos, o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema simpático, parasimpático, como funciona, o que está subordinado ao simpático, o que está subordinado ao parasimpático. Tudo que é relativo ao corpo físico eu vou estudar, tudo direitinho, para que, colocando-me à disposição, os mentores possam me utilizar como instrumentos, e aí sim Deus autoriza que eu utilize essas habilidades que eu conquistei para o auxílio às pessoas. É isso. Então não é dom, é autorização divina para que eu execute aquela habilidade que eu estudei. Cantar, Pavarotti teve a autorização divina para utilizar essa habilidade que ele conquistou ao longo de encarnações e estudando no plano espiritual. E assim todas as habilidades, todos os chamados dons, vamos usar esse termo, que as pessoas têm, que existem no mundo. Não é privilégio, não foi sorteio, não foi aleatório que caiu ali. Você tem uma casa com 5 filhos, um é inteligente, os outros são burro que nem uma porta. Não, inteligente, ele pode ter um pouco mais de encarnações, ou aproveitou melhor as encarnações que tinha, se preparou suficientemente e Deus autorizou que ele utilizasse aquela habilidade nessa encarnação. Então significa que eu posso ter algum dom, como estamos falando do Pavarotti, então pode ser que eu tenha
essa habilidade, já tenha conquistado e saiba cantar tão bem quanto o Pavarotti. Mas nessa encarnação não era necessário, então Deus não autoriza que eu venha, porque nessa encarnação não é necessário, eu tenho que aprender outras habilidades, desenvolver outras habilidades, começar a desenvolver agora uma habilidade. Eu gosto muito de piano, não sou pianista, não sei tocar piano, mas gosto de bater umas teclas lá do piano. Então nessa encarnação eu começo, mesmo após os 50 anos, começo agora a tocar piano, tocar umas musiquinhas, fazer uns acordes e tudo mais. Vou ficando encantado cada vez mais com as coisas de piano, né? Ao tocar um pouquinho de piano, dedilhar umas teclas do piano, a gente fica encantado com os grandes pianistas, a gente fica encantado com as obras tocadas no piano, aquilo emociona a gente. Então é o começo, é o princípio. Então pode ser a primeira vez que eu estou tendo contato com essa habilidade. Chega no plano espiritual, eu estudo um pouco mais. Na próxima encarnação eu já venho com um pouquinho que eu aprendi nessa vida, mais um pouquinho que eu aprendi no plano espiritual, já venho tocando piano com mais facilidade. Estudo, desenvolvo um pouco mais, desencarno, depois de uma vida aprendendo a tocar piano, ainda não é pianista, aprendendo a tocar piano, chego no plano espiritual, estudo ainda mais, me preparo ainda mais, somando essas duas encarnações e os dois estágios no plano espiritual, já nasço como um pianista na próxima encarnação. E aí desenvolvo aquilo, fico um pianista extraordinário, beleza, essa habilidade já dominei, agora vamos para outra. Na próxima encarnação, eu já aprendi essa, vamos aprender outra. Então vamos, sei lá, marcenaria. Eu tenho duas mãos esquerdas eu sou destro e tenho duas mãos esquerdas para mexer com o trabalho manual. Então vamos começar, nessa encarnação mexe um pouquinho, faz umas coisinhas de madeira, faz umas coisinhas bonitas, aprende no plano espiritual. Na próxima já vem com esse conhecimento adquirido, já começa a fazer umas peças melhores, começa a fazer uns móveis planejados, começa a montar móveis, fazer isso, fazer aquilo. Passa o tempo, a encarnação me aperfeiçoando nisso, chego no plano espiritual, estudo mais um pouco sobre isso, já nasço na encarnação seguinte já com grandes habilidades, né, para mexer com madeira, e passo a encarnação exercendo isso, aperfeiçoando a técnica e fico exímio nessa área. Na próxima não preciso mais, vamos para outra, vamos desenvolver outra. E é assim que funciona, tudo devagarinho. É assim que funciona, tudo devagarinho. Mas eu tenho que querer, eu tenho que desenvolver. Tem gente que, eu toco piano, eu aprendi a tocar piano. Minha mãe e meu pai me obrigaram a tocar piano desde pequenininho. Então, nossa, enfadonho aquilo, já nem lembro mais. Não se esforçou, você tem que fazer, se esforce por aquilo que você está fazendo, faça bem feito, elimine aquilo. Com relação às dificuldades, às expiações, é a mesma coisa. Então a gente comete um equívoco gigantesco aqui, nessa encarnação, na próxima a gente sofre um revézinho pequenininho para aprender um pouquinho com aquela lição. Chega no plano espiritual, nossa, olha que mal que eu fiz, aprendi a lição, graças a Deus aprendi essa lição, agora vamos para a segunda etapa. Aí repara aquele mal que cometeu, cria expiação aqui dentro, aversão aqui dentro, chega no plano espiritual, analisa direitinho, acabou, beleza, acabei com essa deficiência. Na próxima já não preciso mais, já resolvi a questão. Agora, se eu me revolto contra cada situação que está de revés, que está me acontecendo, cada problema que eu estou passando, eu me revolto, eu não estou aproveitando a oportunidade de expiar. Então veja, tudo é paulatino, tudo é devagar, tudo é parcelado. Tanto a aquisição de habilidades, que podem ser chamadas de dons, essas aquisições de habilidades vão sendo paulatinamente aprendidas, e eu vou galgando degraus, e as expiações também. Então eu não vou desenvolver só uma habilidade, ou dom, eu não vou desenvolver só uma habilidade nessa encarnação, são várias frentes que eu tenho. E quanto mais eu puder abrir, melhor, dedicando-me, sendo responsável, fazendo o certo em vez do fácil, não é? Aí eu vou desenvolver várias áreas das benesses que eu posso fazer. Com relação às expiações, a mesma situação, várias frentes, várias expiações, várias provas, várias provações, para que eu cresça substancialmente. Eu sempre digo, Caibar Schutel, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico Xavier, tudo mais ou menos a mesma idade que a gente tem. E por que eles estão tão na frente assim? Porque aproveitaram melhor as encarnações. Não estou falando das últimas, não. Estou falando das anteriores. Aproveitaram melhor. Então eu tenho, não dá para saber exatamente quantos, mas vamos brincar, tenho 100 expiações para passar. Então nessa encarnação aqui eu vou abrir uma frente de 20 expiações. Beleza.
Se eu vencer todas elas, dá para trazer as próximas, que seriam para a próxima encarnação, trazer para essa e já ir quitando. Mas se eu reclamo em cada uma, eu vou desencarnar. Eu tinha 20 expiações para passar, passei 2, reclamando uma barbaridade, não aproveitei nenhuma das 2. Na próxima encarnação eu tenho as 20 para passar ainda. Não é? Mas aí o Espiritismo nos traz uma técnica que o Pedro Apóstolo já falava na Carta aos Romanos, que o Espiritismo esmiuça isso de uma maneira muito bacana da gente entender, que é a caridade. Pedro diz, o amor, a caridade é o amor em ação, né? O amor cobre uma multidão de pecados. A caridade cobre uma multidão de pecados. Com a caridade eu vou abrindo frentes e acabando com expiações, acabando com provações, e vou fazendo a caridade e vou avançando. É esse um ponto extraordinário que o Espiritismo nos traz. E aqui a situação que eu vou ler esse pedacinho de novo aqui, que a gente precisa entender, nós como espíritas, é a seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Kardec diz o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus a seus discípulos. Por esse preceito, prescreve que não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para que dele não fizessem um tráfico, para não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Chico Xavier levou esse preceito a cabo, fez exatamente isso, não cobrou por nada de que ele era intermediário. Então ele estudou e preparou-se para a habilidade de médium psicógrafo, não é? Desenvolveu essa habilidade, inclusive quando estava encarnado, que Emmanuel foi desenvolvendo isso cada vez mais nele, ele foi se preparando. Há inclusive a situação de quando ele queria escrever romance, foram 2 anos de preparação. Chico Xavier precisou de 2 anos de preparação para escrever romances, não é? Então, nisso que a gente tem que prestar muita atenção, nesses detalhezinhos, né? Então ele se preparou, ele se colocou em condições, quando ele quis a habilidade de ensinar, ele se fez amigo dos que ministravam em nome do Senhor, amigo de Emmanuel, que pediu para ele 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E nós não gostamos muito disso. Então veja, o que é dar de graça o que de graça recebestes? Vamos lá. Nesse ponto aqui, só para a gente esmiuçar a situação. Quando a gente fala de receber alguma coisa, é inclusive receber gratidão, receber admiração, receber elogio, receber favores de volta. Não é só dinheiro, não. Não é só dinheiro, não. Então você, eu, nós vamos imaginar que por um motivo qualquer nós decidimos ajudar as pessoas necessitadas de comida, oferecendo para elas uma refeição semanal. É o que está ao nosso alcance, é o que nós vamos fazer. É semanal que nós podemos, nós vamos fazer semanal. Se nós pudermos 2 vezes por semana, vamos fazer 2 vezes por semana. E assim sucessivamente. É no pouco que se começa, é no empenho e na qualidade do que se faz que começa. E depois, se surgir a oportunidade, aumentamos. Então vamos lá. Vamos imaginar que você, eu, nós nos juntamos e vamos fazer um trabalho para alimentar as pessoas. Certo? A partir do momento que eu estou fazendo ali, eu estou dando de graça o que de graça eu recebi. O que eu recebi de graça? O dom de viver, a habilidade de entender coisas que as outras pessoas não entendem, a habilidade de superar expiações que os outros ainda estão passando por ela, a habilidade de sobreviver às custas do próprio suor, o que outras pessoas não têm essa possibilidade. Porque nem todo mundo que é assistido é vagabundo. Nem todo mundo que é assistido é pessoa preguiçosa. As pessoas têm planejamentos encarnatórios distintos e que não nos dizem respeito. Não é? Ah, mas o fulano ele bebe e por que ele bebe? Ele tem as razões dele. E é uma situação dele com o guia espiritual dele, com o dirigente da colônia e as pessoas responsáveis pela encarnação dele.
É isso que diz respeito. Eu não tenho que julgar ninguém. Por que eu tenho pressa em julgar os outros? Eu tenho que julgar as minhas coisas, não tenho que ficar preocupado com a vida dos outros. Se ele está numa situação difícil, claro que no ambiente que nós nos encontramos, em que ele vai conviver conosco, nós temos que pedir o mínimo de respeito pela convivência e para não atrapalhar os outros, porque ninguém tem o direito, o meu direito termina onde começa o direito do outro. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou falando de condescendência, estou falando de consciência. E aí então vamos ajudar as pessoas, beleza, vamos ajudar, vamos fazer. O que nós estamos oferecendo de graça? Não, Fábio, mas eu pago, hein? Eu que compro toda a comida lá. Você tem condições de fazer isso e o plano espiritual vai prover que você não perca essa situação se você entender que você está recebendo também essa possibilidade. E outras pessoas vão ajudar, enfim, fica tranquilo, não é esse o ponto. O que você está dando de graça é o tempo que você tem, a habilidade que você tem, é o esforço que você tem. Vai e faça isso. E não receba gratidão, não receba likes, não receba fotinha que você posta no Facebook para as pessoas, nossa, que trabalho bonito que você está fazendo. E quando encontram você, fala assim, nossa, eu vou ajudar você com 1 quilo de arroz, porque é tão lindo o trabalho que você faz. Que nada. Ajudar ao próximo está em mim, eu sou assim, eu tenho essas coisas. Nossa, Jesus mandou, não é? Nós fazemos bem, você está recebendo. É pagamento da mesma forma que você está recebendo, que eu estou recebendo, que nós estamos recebendo. Então presta atenção. Presta atenção, não é assim. Estamos recebendo da mesma forma. Não é? Fizemos, olha, Fábio, fizemos aqui 300 marmitas para entregar para as pessoas. Como Deus é maravilhoso, Fábio. Olha, foi um esforço que nós fizemos. Acordei às 5 da manhã para fazermos, entregamos. Nossa, mas é muito gratificante. Cada pessoa que vem, que nos dá a mão, que fala muito obrigado. A satisfação de que aquela pessoa vai comer porque eu dei a comida. Meu amigo, jura por Deus que você está fazendo isso. Você não está recebendo 1 centavo, você está recebendo a satisfação da sua soberba. Nossa, que tristeza, por que você está fazendo isso? Você está se condenando a uma dificuldade tão grande. Quando você chegar no plano espiritual e vir tudo aquilo que você fez, que você entrar em contato com a sua consciência, você vai falar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Era um negócio que não era para eu me endividar assim. Fábio, mas então é muito difícil fazer a caridade. Não é, faz. E acabou. Faz e acabou. O que você consegue fazer? Você consegue fazer uma refeição e dar para alguém? Faça, entrega. E acabou. Ninguém precisa ficar sabendo. E acabou. Não, eu consigo fazer 10, entregar 10. Faça 10 e entregue 10. Mas eu não posso nem falar para as outras pessoas que eu estou fazendo. Você pode convidar pessoas. Você não quer participar de um projeto que eu montei assim, 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 ou com doações, ou com os braços, né? Preciso de pessoas para ajudar. Beleza, você está convidando a pessoa para fazer um trabalho. Mas quantas pessoas são assistidas? Vem conhecer o nosso projeto. É tal hora e tal dia, vem conhecer lá. Aí a pessoa vai ver a situação, tudo direitinho. Se ela quiser participar, ela vai, olha, eu vou te ajudar com tanto, assim, assim, assim. O que você vai dar? Eu vou dar 20 quilos de arroz, são 4 sacos de arroz para você por mês, tá bom? Ajuda? Nossa, ajuda uma barbaridade, muito obrigado. 4 sacos de arroz. Deu os 4 sacos de arroz, fui lá, fiz a comida, aquela panela bonita daquele arroz, gostoso, né? Bonito. Tiro uma foto e mando para a pessoa, olha, aqui é a sua doação, muito obrigado, viu? Virou refeição para as pessoas. Não tirei foto das pessoas, não tirei foto e coloquei no Facebook, olha, os nossos irmãozinhos estão sendo atendidos, olha, o nosso centro produziu não sei quanto para não sei quem, olha, estamos ajudando, olha, somos as pessoas que levam a comida para... Para. Você não recebeu de graça aquilo, de graça você dá de volta. Nossa, nós temos uma reunião, Fábio, aqui, que é uma reunião de cura, porque é muito importante reunião de cura, então nós convidamos as pessoas para vir fazer a cura. Nós aqui estamos curando 1000 pessoas por mês, é um negócio extraordinário. É assim que funciona, você que cura? Tá. Eu aprendi diferente, eu aprendi que quem cura
É lá de cima, tem planejamento encarnatório que permite ou não, tem análise de planejamento encarnatório que precisa ser analisado, se pode mexer ou não, se pode intervir ou não. É um negocinho um pouquinho mais complicado do que vocês estão curando, não é? Você está com inveja. Não estou, viu, bem? Não estou, porque o Eurípides Barçanufo, o grande espírita da cidade de Sacramento, quando desencarnou, pediu autorização para a mãe de Jesus para criar um hospital para loucos no plano espiritual para receber os espíritas. Sabe por que ele fez isso? Chama-se nosocômio esperança. Sabe por que ele fez isso? Porque os espíritas não estão ouvindo dar gratuitamente o que de graça recebestes, e sendo pagos com a gratidão, sendo pagos com a soberba, com a ativação da soberba e da vaidade, chegam no plano espiritual com a vaidade tão inchada que esperam ser recebidos diretamente por Jesus e brilhando ao extremo. E quando descobrem a sua pequenez, a sua dificuldade, entram em parafuso, ficam doidos, ficam loucos e precisam de assistência espiritual, assistência hospitalar especializada no plano espiritual para pessoas que estão enlouquecidas. Então existe um hospital chamado Esperança, um nosocômio, um hospital de loucos, vamos dizer assim, uma espécie de hospício, nosocômio Esperança, que foi criado pelo seu Eurípides Barçanufo para espíritas que não entenderam o dai de graça, o que de graça receberam. Nos vemos no nosocômio Esperança ou nos vemos na colônia espiritual? Sabe Deus para onde a gente vai, né? Mas a gente também sabe. A gente também sabe. Aqui está a minha água. Você vai pegar a sua água aí também, que os mentores vão finalizar agora a fluidificação. É muito interessante isso, né? Dá um desespero na gente. Vamos lá. Elevemos mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nomeados e não nomeados que aqui estiveram conosco, nosso guia espiritual, seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado pela oportunidade do aprendizado, nosso muito obrigado pela presença, Senhor Jesus, nosso muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, né, que o Senhor tem para conosco. Isso é de vital importância para que consigamos continuar lutando contra nós próprios para evoluirmos, contra as nossas más inclinações, não é? Então, muito obrigado por isso também. O último pedido, então, de hoje, ou pelo menos desses momentos, é que o Senhor, por favor, finalize a fluidificação da água utilizando as nossas energias com o pedido individual de cada um de nós nesse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos queridos que aqui estiveram. Na próxima semana estaremos reunidos mais uma vez com mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. E que assim seja. A vocês, meus queridos, um beijo enorme no coração de todos e cada um de vocês. Até a próxima semana. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.